Olá, estamos começando mais um devocional Jesus todos os dias. E o nosso texto de hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 27. E Jesus diz assim aos seus discípulos: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E essa passagem, meus queridos irmãos e amigos, se trata do encontro de Jesus andando sobre o mar, encontrando com seus discípulos que estavam apavorados, enfrentando severas ondas, do mar por conta do vento contrário ao barco onde eles estavam ali. E eles ficaram assustados, pensando que era um fantasma que estava indo ao encontro deles, mas era o nosso Mestre Jesus. E aí Jesus os acalma naquele momento, falando que era ele que estava se aproximando. E nós vemos no detalhe da história que Pedro desafia ali e entra no mar e pergunta: se é você, me faça ir, até ao seu encontro. E Pedro desceu, sobre o mar e começou a andar sobre as águas. Imagina isso, um ser humano limitado como Pedro, assim como nós, andando sobre as águas. E ele, com seus olhos fitos em Jesus, estava indo em sua direção, confiando e tendo fé no Filho de Deus. Até que Pedro tira os olhos de Jesus, começa a olhar para um lado, para o outro, começa a olhar para baixo, a imensidão daquele mar, a profundeza daquelas águas, e Pedro começa a afundar, porque tirou os olhos de Cristo Jesus. Mas Jesus imediatamente estende a mão para Pedro, e o livra daquele sofrimento, daquela angústia, daquele medo de se afogar ali. Bom, queridos, nós podemos aprender inúmeras coisas e trazer inúmeras aplicações para nós, olhando para essa passagem tão rica, tão preciosa da palavra do nosso Senhor Jesus. E aqui nós podemos ver esses discípulos de Jesus são assim como nós, assim, medrosos, com medos, com a fé pequenina, mas tem fé porque Deus deu a fé para nós como um dom, assim para os discípulos, assim para nós também. Então nós vemos que, apesar do medo deles, Jesus chega ali, conversa com eles, tira todo aquele temor, porque Ele é o Senhor que conduz as nossas vidas, Ele é aquele que faz cessar os ventos, as tempestades, as guerras da nossa vida, Ele é aquele que acalma, e aí quando Ele diz isso, tem de bom ânimo, Ele está acalmando os nossos corações, Ele é aquele que tira o medo, é aquele que chama e aquele que salva. E Ele fez todas essas coisas para nós, nos chamou para segui-lo, também nos capacita como segui-lo e enfrentar todas essas coisas improváveis que a gente às vezes nem acredita que a gente já conseguiu enfrentar muitas coisas nessa vida, não é mesmo? E se não fosse pela mão estendida de Deus, jamais conseguiríamos passar por tantas provas, tantos desafios que eu tenho certeza que você já enfrentou ou que vai enfrentar, e você deve ter a confiança de que foi Jesus que te conduziu até agora, E Ele é aquele que acalma o nosso coração, nos salva e nos faz acreditar, viver pela fé e não guiados por vista. E, queridos, aqui nós podemos aprender que Jesus quer que a gente continue com os nossos olhos fixos nele o tempo todo, que a gente o obedeça, que a gente tenha fé, que a gente não fique olhando ao redor, mas que a gente continue o adorando, continue olhando fixo para Ele. Ele é o nosso alvo principal da nossa vida. Nós precisamos colocar o Senhor sempre à frente das nossas vidas. Por isso, meu amigo e irmão, fica essa mensagem para você. Não tire os seus olhos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E sempre agradeça, porque o Senhor está sempre estendendo a mão para você. Vamos dizer mais uma vez esse versículo e decorá-lo? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Palavras de Jesus para você neste dia. Que Deus assim nos abençoe.